Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Gabriela. Obrigada pela presença de todos. Nessa tarde, então, temos a honra de receber a doutora Gabriela Rocha para apresentar o seminário intitulado A Cultura do Algodão, Gossypium hirsutum e suas particularidades. Gabriela é engenheira agrônoma e mestre em Genética e Melhoramento de Plantas pela Universidade Federal de Viçosa e doutora em Genética e Melhoramento de Plantas pela Exalc-USP. Atualmente é pesquisadora associada júnior do Programa de Melhoramento Genético de Algodão na Tropical Melhoramento e Genética, TMG. Gabriela, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. É uma grande satisfação tê-la conosco nessa tarde para o seminário do LGN da Exalc, compartilhando um pouco da sua experiência com a cultura do algodoeiro. Você pode iniciar a sua apresentação e, ao final, teremos um momento para perguntas do pessoal que nos assiste. As perguntas podem ser enviadas no chat ao longo da apresentação. Ok. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de voltar, né, para essa instituição, onde eu tive oportunidade também de ficar um tempo aí, desenvolver meu trabalho de doutorado aí com o professor Natal Velo. Eu fiquei muito feliz e muito satisfeita, né, honrada pelo convite. E eu venho falar um pouquinho, né, dessa cultura tão cheia de... Acho que está alguém compartilhando aqui? Sim. Desculpa. Continuando, pessoal, a cultura, né, do algodão, que é uma cultura que tem bastante destaque agora, né, na nossa agricultura e que, como, né, todos dizem, é uma cultura que ela exige prática, ela exige conhecimento técnico. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco. Tem um pouquinho mais de 2 anos, né, que eu comecei a trabalhar com a cultura do algodão. Foi a partir do momento que eu entrei, né, na TMG, em 2018. Eu entrei pelo processo, né, de novos talentos, como trainee. E a partir daí, né, eu comecei a trabalhar com a cultura e me apaixonei, né, pela cultura do algodão, né, por todas as suas peculiaridades, as suas particularidades. Então, eu venho hoje, né, compartilhar um pouquinho aqui com vocês essa pequena trajetória, mas que deu para conhecer e vivenciar um pouco, tá bom? Então, pessoal, o objetivo, né, da minha palestra hoje é compartilhar informações sobre a cultura do algodão, suas particularidades e apresentar o programa de melhoramento genético do algodão da TMG. Eu vou seguir esse roteiro, né? Eu vou fazer uma introdução, né, sobre a cultura, falar um pouco sobre a planta de algodão, o melhoramento genético da TMG, a empresa, né, TMG, e vou fazer algumas considerações finais. Falando um pouco sobre, né, a classificação botânica do algodão, o algodão ele pertence à ordem Malvalis, família Malvácea, gênero Gossypium. Existem, né, no mundo todo mais de 50 espécies do gênero Gossypium. Dentre elas, a gente tem espécies selvagens e espécies cultivadas. Temos também espécies diploides, né, com 26 cromossomos, e espécies alotetraploides, com 52 cromossomos. Espécies que são produtoras de fibra fiável e espécies que não são produtoras de fibra fiável. Dentre as espécies, né, dessas mais de 50 espécies do gênero Gossypium, temos quatro espécies que são espécies cultivadas, sendo elas Gossypium hirssutum, o barbadense, Gossypium herbáceo e Gossypium arbóreo. A espécie, né, que corresponde a 90% da produção mundial é a Gossypium hirssutum.
também conhecido como o algodão anual ou herbáceo. O algodão, conhecido como pima, egípcio ou tangues, né, que pertence à espécie Gossypium barbadense, ele é um algodão de alta qualidade porque ele tem fibra muito longa e a produção dele mundial corresponde a apenas 8%. Essas duas espécies, elas são espécies alotetraploides, enquanto as espécies Gossypium herbáceo e a arbóreum são as espécies diploides, e elas correspondem a menos de 2% da produção mundial de algodão. Assim, falando um pouco sobre a origem do algodão, em relação a espaço e tempo, ela não é totalmente definida, mas acredita-se, né, que pela maior quantidade de genomas na região da África, esse gênero, né, Gossypium, ele tem origem ali na região central da África. Enquanto que a espécie Gossypium barbadense, ela tem origem, né, no norte do Peru, sul do Equador. O Gossypium hirsutum, que ele tem origem ali na região sul do México, enquanto que o Gossypium arboreum, ele tem a origem na região da Ásia, né, e o herbáceo na região central da África. Então, aqui está né, o centro de diversidade dessas 4 espécies cultivadas, né, no mundo. Falando um pouco sobre a importância, né, dessa cultura, o algodão ele está entre as mais importantes culturas de fibra do mundo. A demanda, né, dessa fibra ela tem aumentado gradativamente desde a década de 50 e consta-se de um crescimento anual de 2%, em média, né? Atualmente e anualmente, né, o comércio mundial do algodão ele movimenta cerca de 12 bilhões de dólares. Envolve, né, toda a sua cadeia, ela envolve mais de 350 milhões de pessoas, desde as fazendas até a logística, o descalçamento, processamento e embalagem. Então é uma cadeia bem complexa, né, e que envolve bastante pessoas aí e gera, né, esse volume todo de pessoas, né, trabalhando aí na cultura. Atualmente, o algodão ele é produzido em mais de 60 países, né, distribuído nos 5 continentes, e é uma cultura de alto valor e risco. Falando um pouco sobre o uso, né, do algodão, o algodão em caroço, ele é composto pela pluma, né, também conhecido como fibra, e mais o caroço. E o caroço, ele tem a semente com o linter. Esse linter são as fibras curtas, né, que estão aderidas aí ao tegumento da semente. O principal produto, né, do algodão é a fibra, aproximadamente 40%. E essa fibra ela é destinada à indústria de fiação e tecelagem e ela compete diretamente com tecidos sintéticos. Como subproduto, né, nós temos a semente, aproximadamente 60%. No entanto, essa semente ela contém umas glândulas de gossypol que são tóxicas. Porém, essa semente ela é usada também na indústria de alimentação animal, né, como farelo, em proporções adequadas, e também na alimentação humana, como óleo, margarinas. Além disso, os produtos secundários, né, do algodão, como produto secundário, a gente tem a fabricação de papel, filtro, cosméticos, estofados, borracha, plástico. Então, aqui a gente observa que toda a planta, né, toda a planta de algodão, a semente, a fibra, ela tem, né, ela é aproveitada, ela tem destino, ela é consumida. Então, o algodão ele tem essa importância, né, de que não sobra nada da produção. Falando um pouco agora sobre as características, né,
da planta de algodão é uma cultura de clima tropical e subtropical. É uma planta perene, porém adaptada, né, como cultura anual. Ela possui o tipo de crescimento indeterminado e um hábito de frutificação complexo. E é uma cultura muito responsiva ao ambiente e ao manejo. As temperaturas, né, ideais para o desenvolvimento da planta é entre 25 e 30 graus. Elas, né, vão melhor, se desenvolvem melhor em solos argilosos de alta fertilidade e necessitam de um regime hídrico em torno de 550 a 950 milímetros. Falando um pouco, né, mais direcionado à região centro-oeste, sobre épocas de plantio, a gente aqui, né, aqui principalmente no Mato Grosso, o algodão ele pode ser plantado como algodão safra, algodão segunda safra e segunda safra adensado. Então, as épocas, né, adequadas de acordo com o tipo o sistema que você vai utilizar, né, o tipo de safra que você vai utilizar o plantio do algodão, você pode, né, fazer a rotação com soja, ou em pousio, uma área em pousio, e aí aqui, né, nesse gráfico eu coloquei as épocas ideais, variando desde dezembro até final de fevereiro e início de março. Abordando um pouco sobre a importância econômica da cultura, nessa safra 19/20, nós tivemos uma área plantada mundialmente de 34 milhões de hectares e com uma produção mundial de pluma de 26 milhões de toneladas. Nesse gráfico aqui, né, mostrando os países, os 20 países aqui, eu coloquei os 20 com maior área plantada no mundo. Nós temos o Brasil como o quinto país, né, em proporção de área plantada. Então, nessa safra, aqui no Brasil, nós plantamos 1.766 hectares, né? E a produção em pluma do Brasil foi de 3 milhões de toneladas. Então, o Brasil ele entra aí como o quarto maior produtor, né, de pluma de algodão do mundo. Em relação à produtividade, o Brasil está em terceiro lugar em produtividade, né, com 1.802 quilos por hectare de pluma. E aí eu coloquei aqui como uma observação que a Índia, apesar da Índia ela ser, né, o país com a maior área, né, e a maior produção, a produtividade da Índia é muito baixa, só uma observação. Então, ela está em 38º lugar, com uma produtividade de 456 quilos por hectare. E aqui, ai, gente, desculpa, eu esqueci de colocar o ponteiro aqui para ficar melhor para vocês. O que eu fiz aqui? Só um minutinho, pessoal. Então, aqui, essa produtividade aqui corresponde em arroba por hectare a 120 arrobas por hectare. E aqui mostrando um pouco essa tabela aqui sobre oferta e o consumo que nós tivemos nessa safra, 19/20. Então, nós tivemos uma oferta de 44 milhões de toneladas, né, e um consumo de 22 milhões de toneladas. Ou seja, o estoque final está alto, né, nessa safra, a gente permanece com um estoque alto de algodão em pluma no mundo. Eu mostrei isso aqui porque essa oscilação aqui em estoque, né, ele interfere diretamente nos preços, né, do algodão e vai essas condições ela vai
direcionar todo o mercado e tal, para mostrar que nessa safra o estoque, né, ele permanece alto. Falando um pouco agora em relação aos estados produtores aqui no Brasil, nós temos, né, produção em todas as regiões, né, do Brasil, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, porém, né, a maior região produtora atualmente é a região Centro-Oeste. Em seguida, nós temos a região Nordeste, né? Aqui, a gente está descrito aqui para essa safra 19/20, e aqui uma estimativa, né? Uma projeção de como que vai ser a próxima safra, 2021, mas eu vou focar mais aqui na 19/20. Então, a região Centro-Oeste, ela é a maior, né, produtora aqui. Em segundo lugar, a região Nordeste. Sendo que nessa região Centro-Oeste, o Mato Grosso, né, é o estado com maior produção, e no Nordeste, a Bahia. Aqui eu coloquei só a porcentagem, né, que o Mato Grosso, nessa safra 19/20, ele foi o responsável por 69,9% da produção total, né, do Brasil de algodão em poma. E aqui a estimativa, né, a projeção é que na próxima safra, aqui 2021, o Mato Grosso ele seja responsável por 72,4% da produção de poma no Brasil. E aqui eu coloquei esse gráfico aqui também como uma ilustração para a gente ver o quanto, né, a área plantada aqui no Mato Grosso, ela aumentou, né, no decorrer dos anos. Então, aqui, né, está em azul Mato Grosso, em vermelho Brasil. Então, aqui na década de 90, a quantidade, né, de hectare era muito, assim, era em torno de 4.000 hectares que a gente, né, que era plantada aqui no Mato Grosso, aqui no início, sendo que agora, né, essa área corresponde a mais de 1 milhão de hectares plantado só aqui no Mato Grosso. Então, assim, né, dá para a gente visualizar bem aqui esse crescimento. Entrando agora um pouco, pessoal, na planta de algodão, né, falando um pouco mais sobre a planta, é de extrema importância a gente conhecer toda a fenologia da planta de algodão, para que você consiga manejar, né, de forma adequada a sua lavoura, principalmente em relação aos reguladores de crescimento, ao parcelamento da adubação. Então, é de extrema importância esse conhecimento. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para você sobre, né, as fases do ciclo do algodão, que é dividido em 4: fase vegetativa, a fase de formação de botões florais, e a fase de abertura de flores, e a fase de abertura de capullos. Aqui, só para ilustrar um pouquinho, para vocês entenderem, aqui como que a gente, né, calcula e vai identificando essas fases. A fase D0, né, ela é de emergência até quando a primeira folha verdadeira ela tem 2,5 centímetros de nervura. O estágio D1, ele vai, né, até quando a segunda folha ela tem 2,5 centímetros de comprimento de nervura, e assim por diante. Então, aqui são as fases vegetativas. Para você saber, né, o estágio aqui de botão floral, é identificado como estágio B1 quando você vê no primeiro ramo frutífero o primeiro botão floral. O B5, quando você vê no quinto ramo frutífero o primeiro botão floral, e assim por diante. Tá? Na fase de abertura de flores, o estágio F1 é quando você observa a primeira flor na primeira posição do primeiro ramo frutífero.
Aqui, como exemplo, né, o estádio F3 é quando você vê, né, a primeira flor na primeira posição do terceiro ramo frutífero e assim por diante. É interessante aqui que, às vezes, a planta ela perde estruturas, mas mesmo assim você consegue ainda calcular, né, qual é a fase, né, o estágio que ela se encontra. Aqui, no F5, apesar de já não ter mais a estrutura no quinto ramo aqui, eu sei que ela está em F5 porque quando você desce 2 ramos e na segunda posição você tem uma flor. Então, essa posição ela corresponde à mesma posição aqui, ao mesmo estágio. É uma maneira de você, né, entender aí o florescimento aqui do algodão. E na última fase, que é a abertura de capulho, o estágio C1 é quando você observa o capulho, né, na primeira posição do primeiro ramo, e assim por diante. Tá? Essa escala ela foi elaborada por Mahu e Huang, né, em 2001, e ela é utilizada, né, para o estudo aí dessa fenologia desses estágios da planta de algodão. Então, falando um pouco agora sobre o florescimento, a planta de algodão ela é bem, né, complexa por ela ter esse florescimento dito em espiral, né? Então aqui a gente visualiza bem aqui nessa figura, aqui a primeira flor na primeira posição do primeiro ramo, segundo ramo, primeira posição e assim por diante. Então, o florescimento da planta de algodão, ela acontece assim, dessa maneira aqui. E aqui, o algodão, ele tem 2 tipos de ramos, né? Os ramos vegetativos, que geralmente eles estão na parte baixeira aqui da planta, e os ramos frutíferos, também chamados simpodial, o vegetativo monopodial ou vegetativo, e o frutífero simpodial ou frutífero, né? Então, a partir do 6º, 7º nó, são emitidos os ramos frutíferos e abaixo os ramos vegetativos, ok? Então, e aqui, né, o florescimento de maneira em espiral. Então, isso aqui, esse entendimento, né, desse florescimento é super importante para o manejo da cultura, tá? Tanto em questão de manejar praga, quanto questão de manejar adubo, né, o manejo de adubo, quanto para época as aplicações, né, o escalonamento dos reguladores, regulador de crescimento, o maturador. Então, é super importante você entender bem, né, essa fisiologia do florescimento, como que acontece. Falando um pouco agora sobre o desenvolvimento do algodão, o algodão ele é uma cultura que ele é extremamente dependente de temperatura. Tanto que o desenvolvimento dele é calculado em unidade de calor, ou graus dias também, que corresponde à mesma, tem o mesmo significado aí, unidade de calor, graus dias, né? Que corresponde à necessidade de calor, né? Para que aconteça aquela fase de desenvolvimento, aquele estágio de desenvolvimento. Então, da semeadura até a emergência, são necessários em torno de 4 a 9 dias. Da emergência ao primeiro botão floral, de 27 a 38 dias, necessitando aqui, né, desse valor aqui, 358 unidades de calor. E aqui do primeiro botão, a primeira flor de 20 a 25, com 271 unidades de calor. Da emergência, a primeira flor de 47 a 63 dias, 629 unidades de calor. E da primeira flor ao primeiro capulho, de 45 a 66 dias. Ou seja, 658 unidades de calor. Esses 2 estádios aqui são os que demandam mais calor, mais temperatura. E é super importante aqui, eu coloquei aqui, né, como observação, para que você tenha uma lavoura produtiva e que você tenha um estabelecimento de um bom estande, você tem que ter esse estabelecimento da semeadura até emergência. E como que você, né,
torna esse estabelecimento do stand adequado e que vai te proporcionar uma boa produção? Isso aí você vai depender da qualidade da semente que você plantar, vai depender da profundidade que você plantar, né, da adubação. Então, são vários fatores que vai interferir nesse estabelecimento e é essencialmente importante, né, para a sua produção. Nessa fase de emergência, o primeiro botão é a fase em que o sistema radicular ele se desenvolve de maneira mais rápida. Assim. Então, nessa fase, a planta, ela cresce em raiz, em profundidade, né? O algodão, ele tem um sistema radicular pivotante, com poucas raízes secundárias, né? Então, aqui nessa fase, por exemplo, se a planta ela atinge 35 centímetros de altura, é provável que em raiz ela já esteja com aproximadamente uns 90 centímetros de profundidade de raiz. Então, é nessa fase que a planta ela estabelece aí seu sistema radicular. Da parte do estágio de botão floral, a primeira flor é a época em que a planta ela tem que se desenvolver vegetativamente, né? E para você ter uma produção, você tem que ter um número de nós de 14 a 16 nós produtivos. Você tendo essa quantidade de nós frutíferos, né? Você garante aí a sua produção. Então, você tem que garantir aqui, né, esses nós para você garantir essa janela de florescimento. Nesse estágio de flor, né, ao primeiro capulho, você tem que garantir a fixação de maçãs. Por quê? Porque o algodão, ele é uma planta que a fixação de maçã dele é de em torno de 30% a 40%. Ou seja, 60% das maçãs, né, das estruturas reprodutivas vão ser perdidas, né? Ele ocorre o aborto dessas estruturas, então ele consegue manter somente de 30% a 40%. Então você tem que garantir que esses 30% a 40% eles fiquem, né, eles permaneçam aí na sua planta, para que você, né, ao final consolide a sua produção, né, na sua colheita. Os entrenós aqui é uma curiosidade, né? Eles demoram em torno de 2 a 3 dias, né, para o crescimento aqui de um nó para o outro. E aqui essa foto é para ilustrar mesmo, né? Aqui as diferentes fases aqui da estrutura reprodutiva do algodão. Aqui nós temos a fase, né, de botão floral, de flor, maçã e capulho. Falando um pouco, né, da estrutura reprodutiva, né, da flor do algodão, o algodão ele é uma planta hermafrodita, né, ele tem o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino na mesma flor, né? Então aqui a gente tem, né, uma ilustração aqui do estigma, aqui, né, o estilete, filamento e as anteras. E aqui nós temos, né, o ovário com os óvulos, pétalas e brácteas. Uma coisa interessante, né, sobre o algodão, ele é uma planta autógama, porém tem uma certa alogamia. Então, né, na literatura a gente observa que pode acontecer fecundação cruzada de 2 a 100%. E essa fecundação cruzada, ela é especificamente feita por insetos, no caso, por abelhas. Então, essa fecundação, ela acontece somente, né, através aí do trânsito de abelhas. E aí, né, para acontecer a fecundação, a flor, ela abre, né, no primeiro dia, e aí, no segundo dia, na manhã do segundo dia, acontece a fecundação e ela fica meio rosada. Então, quando ela abre, ela é bege e quando ela ocorre a fecundação, ela fica rosa. Aí, passando alguns dias, ela vai secando e aí ela cai.
E aí, essa morfologia da flor é que favorece, né, o trânsito, a visita desses insetos e ocasiona aí essa fecundação, né, essa fecundação cruzada. Aqui uma curiosidade, né, aqui a gente tem um ramo frutífero, né, simpodial, preso aqui à haste principal, e aí, para formação dessa maçã aqui, 10% dos fotoassimilados, eles são oriundos aqui das brácteas, 30% dessa folha da haste principal e 60% dessa folha da haste frutífera. Então, é uma curiosidade, né, para vocês. E aqui, né, afirmando, né, reafirmando, né, que o algodão, por ser uma planta perene e ter o crescimento indeterminado, ele tem um grande desafio, porque ele tem o desafio de vegetar e frutificar ao mesmo tempo. Então, essas fases, elas se sobrepõem. E essa questão, ela torna, né, o algodão uma cultura bem, assim, que exige bastante conhecimento, né, técnico, para você conseguir manejar. E também, além disso, ela tem que sobreviver, né, aos intempéries, a todas as situações e produzir. Alta abscisão de unidade reprodutiva, como eu disse, né, anteriormente, ocorre a abscisão de mais de 60% das estruturas reprodutivas. E abordando aqui também um pouco sobre a influência, né, da temperatura na fecundação. Então, sabe-se, né, por alguns trabalhos, que pode ocorrer a diminuição de 20,3% no número de óvulos por ovário com o aumento da temperatura, de 30 para 38 graus, né, como mostra aqui esse gráfico. Então, eu posso ter uma perda de 20,3% do número de óvulos aqui. Além disso, essa temperatura ela vai reduzir também os óvulos que serão fertilizados em 6,4%. Além também da eficiência de fertilização, né, que vai ser reduzida em aproximadamente 33%. Então, como a temperatura, né, ela tem influência aí na eficiência, né, da fecundação e da produção. Outro fator muito importante são os fitorreguladores. A cultura do algodão, ela, para a gente conseguir conduzi-la, né, de forma anual, com um porte adequado, é necessário, né, o uso de reguladores de crescimento, o uso escalonado de reguladores de crescimento, porque plantas acima de 1,5 m de altura, elas vão dificultar a colheita mecanizada e o controle de pragas, além de determinar sombreamento das partes mais baixas da planta, o que pode acarretar no apodrecimento de maçãs. Além disso, o uso de desfolhante é essencial também, né, para facilitar e favorecer a colheita, porque você aplica o desfolhante, né, e aí você tem toda a queda das folhas, ficando somente os capulhos. Além disso, o uso de maturadores, que eles são aplicados, né, quando 90% dos capulhos eles estão abertos, e o único alvo é o fruto, né, para acelerar a maturação. Uma observação que eu gostaria de fazer é que o uso de dessecante, né, no lugar do desfolhante não é indicado. Por quê? O dessecante ele vai secar as folhas, mas não vai acontecer a queda das folhas. E essa folha retida na planta, ela vai prejudicar a colheita por causa de impureza. Então, você vai ter uma pluma mais cheia de impurezas, né? Então, isso aí vai interferir também na sua venda e vai ter prejuízo, né? E uma forma, né, da gente saber o momento ideal de entrar com desfolhante maturador é observando a maçã do ponteiro. Então, quando você pega uma maçã no ponteiro, corta ela na diagonal e você observa ela dessa forma,
a gente sabe que os cotilédones ainda não estão desenvolvidos. Se está desse jeito aqui, né, começando a escurecer um pouquinho, o cotilédone está no processo de desenvolvimento. Aqui a gente já começa a ver um escurecimento aqui, né, em torno do endospermo dos cotilédones, também não está no momento adequado de fazer a realização do esfoliante de maturador. Somente quando você corta a maçã e ela está desse jeito aqui, é que está maduro, tá ok. Então você já pode entrar com os desfolhantes e com maturadores, porque a sua semente, né, já está madura. Então, essa foi uma introdução e eu vou entrar agora um pouquinho falando sobre o programa de melhoramento genético do algodão da TMG. O nosso programa, ele tem como prioridades, né, como objetivo, desenvolver cultivares com alta produtividade de fibra, com qualidade de fibra, com resistência, tolerância às diversas doenças que acometem a cultura, com uma arquitetura moderna, uma arquitetura adequada, né, para o cultivo das diferentes regiões e com uma boa aderência de fibra. Atualmente, né, no programa, nós temos como pré-requisito que todas as nossas cultivares elas sejam resistentes à bacteriose e doença azul, tá? Temos materiais que têm resistência, tolerância à ramulária e à nematóide. Além disso, nosso programa ele tem parcerias, né, com essas 3 empresas que são obtentoras de tecnologias de eventos transgênicos, né, que é a Corteva, a BASF e a Bayer. Então, nós trabalhamos em parceria com essas empresas para fazer a introgressão dessas diferentes tecnologias nas nossas linhagens. Então, como, né, eu falei que o objetivo é ter cultivares resistentes às diferentes pragas e doenças, eu listei aqui, né, as principais pragas da cultura: o bicudo, o complexo de lagartas, né, lagarta helicoverpa, lagarta do cartucho, falsa medideira, lagarta da maçã, lagarta rosada, e algumas pragas secundárias: o ácaro, pulgão, trips, mosca branca, curuquerê, broca da haste. Então, para as lagartas, a gente já tem, né, os eventos BTs, do que eu comentei anteriormente, que condicionam resistências a essas diferentes lagartas. Para o bicudo, a TMG, ela começou, né, um trabalho aí em busca de desenvolver, cultivar, né, transgênica para essa praga, né? Então, a gente está com um projeto bem inicial agora, em parceria com outras empresas, que o objetivo é desenvolver uma cultivar transgênica, bicudo, mas que vai demorar um tempinho ainda, mas a gente já está trabalhando para isso. E essas outras pragas aqui que a gente tem, né, mas que a gente consegue fazer um controle utilizando químicos, né? O pulgão, a gente tem que ter bastante atenção com ele, por ele ser o vetor, né, das diferentes viroses aí, virose típica, virose atípica, ok? Com relação a doenças, né, como eu disse anteriormente, todas as nossas cultivares, elas são obrigatoriamente resistentes à virose típica e à mancha angular. E nós também temos diversos projetos no programa de melhoramento para desenvolver cultivares com resistência ampla à ramulária. A gente tem algumas cultivares que têm resistência, né, ou tolerância à ramulária, porém, como a ramulária ela é causada por um fungo que tem variabilidade e os isolados eles têm intensidades diferentes e são diferentes isolados, então acaba que é bem propício até a quebra dessa resistência. Então, o objetivo, né, desses projetos é nós desenvolvermos uma resistência ampla a um número maior de isolados, né, das diferentes regiões produtoras aí, de algodão.
Além disso, a gente também tem um projeto de, né, tentando materiais com resistência à virose atípica e essas outras doenças também, né, que afetam a cultura, né, do algodão. Em relação aos nematóides, a gente também trabalha, né, em busca de material, de cultivares, de fontes de resistência, né, a Amiloidose nippónica e a Rutilentus reniformes. A gente tem muito problema no Mato Grosso com esses dois nematóides, né, principalmente assim na região da Serra, a gente tem bastante problema com Rutilentus, e região de Campo Verde e outras regiões aqui com incógnita. Então é muito importante, né, a gente conseguir aí dar sequência nesses projetos para desenvolver cultivares com resistência a esses nematóides. Outra característica que a gente prioriza, né, no nosso programa de melhoramento, que é de extrema importância, é a qualidade de fibra. A qualidade de fibra ela é fator-chave para a determinação dos preços, né? E ela é destinada, né, essa qualidade é destinada aos produtos têxteis. Os caracteres intrínsecos, né, mais importantes que a gente utiliza, né, no melhoramento são microné, comprimento e resistência. Então, eu até coloquei uma fotinha aqui, né, para mostrar aqui o comprimento, né, da fibra, a resistência e o microné. Então, essas três características aqui intrínsecas, elas são essenciais aí para a gente selecionar as nossas linhagens e trabalhar aí para, né, juntar na mesma linhagem essas características. E aí esses caracteres eles nos proporcionam uma fibra de qualidade. Então, para a gente mensurar esses caracteres, é utilizado, né, um aparelho de análise de HVI, High Volume Instruments. E aqui eu coloquei, a gente faz em média por ano mais ou menos umas 25 mil análises, 25 mil amostras, né, análises em amostras de HVI. E aqui eu coloquei esse videozinho para vocês terem uma noção, né, do equipamento que é utilizado para fazer essa análise. Esse aparelho aí, High Volume Instruments. Então, você coloca a sua amostra e ele já vai fazendo todas essas características, além dessas três que eu falei. Tem a porcentagem de fibra curta, tem uniformidade, tem o alongamento, mas assim, a que a gente olha no melhoramento são principalmente aquelas três que eu abordei anteriormente. Então, falando agora, né, do método que a gente usa, o método de melhoramento que a gente usa no programa. O programa do algodão, ele é dividido em dois programas, né? O programa de melhoramento genético convencional, onde a gente busca desenvolver, né, as linhagens convencionais. E aí ele é dividido como se fossem utilizando dois métodos. O método das populações, ou o método Buck, né, que a gente faz as hibridações, obtém a semente F1 e em seguida vai fazendo o avanço da geração, né? A gente vai avançando até chegar em F5. Chegando em F5 aqui, a gente faz a seleção das plantas. Depois a gente abre as linhas de progênies e aí, em seguida, a gente vai fazer os ensaios preliminares de primeiro ano, preliminares de segundo ano, até que a gente chega nos ensaios, né, nas diferentes regiões, testando em diferentes locais, o ensaio de valor de cultivo e uso, o primeiro ensaio e o final, o segundo e o final aqui. Paralelo, né, a todos esses ensaios aqui, nós já produzimos a semente genética, então a gente já vai paralelamente aumentando, né, o volume da semente genética aqui, já purificando, né, a semente. Então, ao final, né, desse programa aqui, nós obtivemos a linhagem convencional aqui. E então,
a gente direciona ela para o programa de introgressão de tecnologias. Aqui eu fiz uma linha do tempo para falar para vocês, né, as tecnologias que foram, que estão sendo trabalhadas e possivelmente serão, né, na cultura do algodão. Então, eu chamei assim, né, tecnologia de primeira geração, foi a primeira, os primeiros transgênicos, né, o BGRR, né, foi uma tecnologia da Monsanto e que condiciona a resistência às lagartas e ao herbicida glifosato, né. Essa tecnologia ela tem um evento, somente um evento BT, né, e o evento para herbicida. Nessa primeira geração também, pela BASF, né, teve o Liberty Link, que condiciona a tolerância ao herbicida glufosinato. E aqui eu chamei, né, de tecnologias de segunda geração, que já entramos aí com 2 proteínas BT, né, CRY1AC, CRY2AB2, da Bayer, e o CRY1AC e o CRY1F da Dow. Então, aqui nessa segunda geração, a gente já trabalha com 2 BTs com resistência a glifosato, o Wide Strike, né, o WS, somente resistência a lagartas, a lepidópteras. Aí, pela BASF, já tem a tecnologia Glitol e Twilink, né, o GLT, também com resistência a lagartas, ao herbicida glifosato e glufosinato. E o Glitol e Liberty Link, o GL, com resistência a herbicida glifosato e glufosinato, né? Então, mais para a área de refúgio aqui, esse aqui utilizado. E agora, né, o que a gente está trabalhando atualmente, né, são as tecnologias de terceira geração, que a gente agora já tem as 3 proteínas BT, né? Essas 3 proteínas BT, elas têm um amplo controle sobre todas as lagartas, né? Sobre todas as lagartas que atacam a cultura. Então, a gente estava tendo um problema maior, né, a partir da segunda geração com o Spodoptera, então veio o VIP agora para poder controlar, né, essa espécie. Então, nós temos o Wide Strike 3, WS3, o B3RF, Bulgart 3RR Flex, o Glitol Liberty Link Twin Link, o GLTP, Bulgart 3RR Flex Extend e o Liberty Twin Link, Liberty Link Twin Link. Essas 2 tecnologias aqui, elas ainda não estão liberadas, estão em stewardship, né? Estão em estudo ainda e tal, mas não está liberado. Enquanto essas 3 aqui já estão, né, sendo comercializadas, já estão liberadas. Então, aqui a gente tem resistência ao complexo de lagartas. Aqui, lagartas e o glifosato. Aqui, lagartas, glufosinato e glifosato. E aqui, o extend de dicamba, né? Além do glifosato, tem o dicamba junto. Ok? E aí, temos outros eventos, mas que ainda falta liberação, que é o Wide Strike 3 Enlist e o Enlist, tá? Então, esses 2 aqui estão sendo aguardados aí a liberação para poder, né, dar sequência ou não, né, no uso dessas tecnologias. Então, falando um pouco das tecnologias que a gente, né, trabalha, eu vou mostrar para vocês agora um pouco sobre o programa de introgressão. Então, depois que a gente tem a linhagem, a gente, através do método dos retrocruzamentos, a gente faz a introgressão dessas tecnologias. Então, a gente tem o dono, né, a linhagem aqui da TMG, convencional, mais o dono da tecnologia. Então, a gente faz o primeiro cruzamento, o segundo, o terceiro, o primeiro retro, o segundo retro, e, se necessário, o terceiro retro. Como que a gente define isso? O terceiro retro, ele é feito quando o dono é um material não adaptado às nossas condições. Então, a gente visa recuperar ao máximo a nossa linhagem. Então, a gente faz 3 retros. Mas caso a gente utilize um dono que já é adaptado, que tem características, né, conhecidas, favoráveis, a gente realiza somente 2 retros. Ok? E aí, a partir daí, né, quando a gente
realiza os dois, faz a primeira autofecundação, a segunda autofecundação para identificar as plantas homozigotas aqui, e a partir daí a gente vai avançando e, em paralelo, fazendo a semente genética aqui. Quando chega em genética aqui, a gente já tem vários ensaios aqui para serem testados, né? VCU, ensaio de DHE, bioensaio, herbicida e diversos outros ensaios. Até que, né, ao final, quando a gente tem todos os resultados dos VCUs, né, dos testes, é selecionada aqui a cultivar transgênica que vai ser direcionada ao mercado e ser comercializada. Então, só para já finalizando aqui, tá, pessoal? Eu vou falar um pouquinho só sobre a TMG, né, sobre a empresa, para quem não conhece, saber um pouquinho, né? A TMG, ela é a Tropical Melhoramento Genética. Ela começou, né, com um grupo de agrônomos, empresários rurais que acreditavam que era possível desenvolver cultivares cada vez mais produtivas, principalmente aqui para a região de Cerrado, região centro-oeste. Aí, com esforços contínuos, muito trabalho, inovação tecnológica, o resultado não poderia ser diferente. Soluções que geram resultados ao produtor. Então, atualmente, né, a TMG ela trabalha para desenvolver cultivares de soja, algodão e milho produtivas e dotadas de tecnologia para que enfrentem os desafios do campo e proporcionem segurança ao produtor para todo o Brasil. Né, para as diferentes regiões, soja, o programa de soja é bem amplo, né, abrangendo todas as regiões do país. E agora, né, o que está em desenvolvimento também aí é o programa de milho e que logo a gente já vai ter híbridos de milho no mercado. Então, para finalizar aí, né, considerações finais, o algodão, ele é uma importante cultura do setor agrícola no Brasil, né, em condições tropical, em condição tropical. É extremamente sensível a condições de manejo ao ambiente, é uma cultura de alto risco e valor agregado e necessita de conhecimento técnico, principalmente das equipes das fazendas, consultores. Então, é uma cultura que você vai aprendendo, né, na prática, assim, mas você tem que ter bastante técnica, né, para conduzir. Então, pessoal, era isso que eu tinha, né, para falar para vocês. Eu agradeço a atenção de todo mundo, a disponibilidade, tá, de todo mundo aí, de participar, pelo interesse de conhecer um pouquinho mais, né, sobre a cultura do algodão. E eu estou aberta às questões, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, estou aberta. Gabriela, parabéns pela sua excelente palestra e pelo brilhante trabalho na TMG. Então, agora passamos para o momento de perguntas. Temos uma primeira pergunta da Patrícia Braga. Gabriela, obrigada pela sua apresentação. Eu gostaria de saber quais cuidados vocês tomam na obtenção de semente genética para evitar que insetos promovam a fertilização cruzada. Então, como eu disse anteriormente, né, são dois programas. No programa convencional, a estratégia que é utilizada é o seguinte: plantio de a gente usa aqui crotalária, né, em alguns pontos da área, né, em épocas adequadas para sincronizar aí o florescimento, né, e aí ser um atrativo para as abelhas. A gente tem também, a gente monitora a entrada de abelhas, que a gente faz o plantio de uma variedade glandless, que aí a gente consegue monitorar onde acontece, né, essa maior entrada das abelhas, e aí nesses pontos é onde que a gente coloca essas paredes, né, de crotalária para ter maior flor. Outra estratégia que a gente utiliza é a colheita, a gente prioriza a colheita do bacheiro do algodão. Por quê? Porque as maçãs que formam
mais no bacheiro, ela tem, nessa fase, tem menos trânsito de abelha na área, né? Então, a partir do momento que o algodão ele vai florescendo, vai passando o ciclo, vai florescendo, a quantidade de flor e atrativo é maior. Mas naquele início, nas primeiras posições ali, o trânsito de abelha é menor. Então, para a gente fazer os avanços das gerações, a gente colhe as maçãs do bacheiro. Deixa eu pensar mais. Basicamente é isso que a gente utiliza para controlar. Agora, isso eu falando do convencional. Falando do programa de introgressão, né, que a gente utiliza o método dos retrocruzamentos, esse programa é todo conduzido em casa de vegetação. Então, a gente tem aí todo o controle, né, na entrada de pessoas, a gente prioriza a separação dos eventos, então, cada evento ele tem que ficar separado em compartimentos, né? A gente tem as casas de vegetação, então cada casa de vegetação ela vai abrigar uma tecnologia diferente para evitar a todo custo, né, que aconteça aí essa contaminação. Então, aí é mais fácil da gente conduzir em casa de vegetação, né, evitar a entrada de abelhas. E também na fase de genética a gente usa telados. Então, todo o nosso campo ele é coberto por telado, né, para evitar a entrada de insetos e principalmente a abelha e evitar aí essa fecundação cruzada. Muito bem, obrigada. Temos mais uma pergunta da Jennifer Camila. Opa, alguém gostaria de falar? Depois eu pergunto, Jéssica. Pode fazer tá a pergunta para ela. Tá bom, professor, obrigada. A pergunta da Jennifer Camila é: quantas gerações vocês avançam por ano aí na TMG? Então, por ano, é uma geração por ano. Somente tudo verão, né? Então, safra agora a gente entra com as populações e tudo. No inverno tem F1. Então, todo o inverno a gente tem plantio de F1 e no verão os avanços, né, das outras gerações. É uma vez. Certo. Professor. Gabriela. Olá, professor. Obrigado, Jéssica. Gabriela, tudo bem? Parabéns aí pela apresentação, parabéns pelo trabalho na TMG, muito legal. Minha pergunta é nessa direção também, aí do avanço de gerações, mais focado na questão da introgressão, né? Que eu estava olhando ali, é bem longo, né? O programa de introgressão. E vocês fazem tudo em casa de vegetação. Vocês já estão utilizando alguma coisa voltada para speed breeding ou alguma coisa nesse tipo para vocês acelerarem o processo de introgressão? Porque são várias e várias gerações ali. É bem longo o programa, não? É bem longo. Como que vocês estão aí em termos de tecnologia para encurtar isso? Então, a gente... o programa é assistido com marcador molecular, né? A gente já usa para as tecnologias, né? Mas a gente não tem nada de speed breeding ainda para introgressão. Então, é mais ou menos os 5 anos, sabe? Para poder fazer a introgressão, fazer os ensaios. Essa parte de casa de vegetação dura em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Mas aí depois começam os ensaios e aí prolonga aí em torno de uns 5 anos. Então, de tecnologia, né, ferramenta que a gente usa são os marcadores para assistir mesmo os trades, né, os eventos só. Só para fazer a seleção mesmo. Acelerar o processo de seleção, não errar a seleção. Isso mesmo. Tá joia. Obrigado, Gabriela. Gabriela, você também acabou de responder uma pergunta do Pedro Henrique, que ele tinha perguntado se a TMG faz uso de seleção assistida por marcadores, né? Então, vou passar para a próxima pergunta, que é da Ana Flávia Silva. Sou muito grata pela palestra, parabéns. Você poderia explicar mais sobre a avaliação de Micronair na qualidade de fibra que você comentou? O Micronair? Então, o Micronair, ele
entre aspas, é a finura da fibra, né? Mas não é bem a finura, assim. É um caractere que ele tem a variação de acordo com a altitude, né? Mais influenciado pela altitude. Então, às vezes você planta numa região que tem uma altitude um pouco menor, aí você aumenta, ou seja, é influenciado pelo ambiente, né? O microné. O microné, né, esses 3 componentes que eu falei, que é comprimento, resistência e microné, a gente consegue um índice que é calculado a partir desses 3 componentes, que é onde que a gente consegue saber se aquela composição ela é ou não uma composição de qualidade, entendeu? Que é aceitável e desejável pelo mercado. Basicamente, microné seria a finura do fio. Não sei se, Paulo, você quer dar Eu estou aqui com o Paulo, que é o melhorista aqui da TMG, se ele quer complementar. Mas é isso, é comprimento, né? Comprimento, a resistência ao tanto que o fio resiste ali. E o microné seria a finura, né, Paulo? Isso mesmo? Ele vai entrar. Só um minuto. Deixa eu ver a ligação. Está ouvindo? Bem baixinho. Tá bem baixinho. Aqui. Está ouvindo, né? Baixa o seu. Desliga o seu. Gabriel. Lá? Desligou? Oi? Oi? Oi, agora sim. Melhorou bastante. Melhorou, né? Tá bom. Essa questão aí de qualidade de fibra do algodão, nós temos duas qualidades, né, que você pode falar. A qualidade intrínseca, que é o HVI, e a extrínseca, que é a qualidade visual, que é o classificador avalia, o grau de impureza na pluma e tal. Para nós, no melhoramento, interessa a qualidade intrínseca, o HVI, né? E aí, a análise HVI é feita num laboratório específico, um equipamento bastante caro, né? O equipamento para análise de HVI custa aí mais de $500 mil cada equipamento daquele lá. E precisa ter um ambiente próprio, climatizar a amostra. É um processo demorado, é caro. E isso é tudo terceirizado. Nós temos uma empresa aqui em Rondonópolis que presta serviço para nós, presta para os produtores e para nós também. Aí, como a Gabriela disse antes, para nós no melhoramento o que interessa é microné, comprimido e resistência. Os 3 fatores aí, dentro de um monte de outras características que o HVI fornece, né? Esses 3 são os que têm o maior fator genético, influenciado mais por característica genética. Mas é uma herança poligênica. Você tem muitos genes envolvidos e nós não temos nada de marcador. Todo mundo procura, todos os programas de melhoramento, com certeza, até um marcador que indique uma melhoria de qualidade de fibra, né? E o microné, ele tem um efeito ambiental também, genético, desculpa, mas ele é bastante influenciado, dos 3 é o que mais influenciado pelo ambiente. Então, ele dá uma variação muito grande. Na verdade, o microné é uma relação entre a finura e a maturidade. A maturidade é o quanto de deposição de carboidrato dentro da fibra do algodão. Então, uma relação desses 2. Uma maneira meio fácil de entender é você imaginar areia grossa e areia fina, né? Porque no equipamento de HVI, aquele filmezinho que a Gabriela mostrou, você coloca uma camada de algodão dentro do tubo
e passa um jato de ar entre essa camada de algodão. Se for uma areia grossa, imaginar areia grossa fina, onde a areia grossa vai segurar menos o ar. Então, a diferença da pressão do ar que entra e o ar que sai dá um micronério. A areia fina vai segurar mais. Então, a diferença é maior. Então, seria mais por aí. Mas são os 3 fatores que são mais influenciados geneticamente, né? Por isso que a gente... as amostras nossas, todas elas, desde a fase inicial de progênio até o final, é tudo analisado HVI. Uma característica muito importante que o produtor vai vender algodão para a indústria têxtil, né? A indústria têxtil vai fabricar um algodão, um tecido de maior ou menor qualidade, né? Quem conhece algodão, aí um lençol de 1000 fios de algodão barbadense, aí sabe o que é uma qualidade diferenciada, né? Eu acho que era isso aí. Certo, muito obrigada pela explicação. Muito obrigada, viu, Paulo, pela ajuda na resposta. Muito bem. A próxima pergunta é do Adriano. Ele agradeceu pela apresentação. A pergunta é: quais as maiores dificuldades apresentadas ao se considerar qualidade de fibra no melhoramento do algodão atualmente? A dificuldade na qualidade, um fator poderia ser esse aí que o Paulo acabou de citar, que a gente ainda não tem nenhuma ferramenta que nos auxilie aí nessa seleção, né? Um marcador molecular que poderia auxiliar. Outra questão é a correlação também de qualidade de fibra, né, com produção, né, que é uma correlação que ela assim, a gente não pode falar que é correlação negativa, mas ela tem uma certa interferência, né? Então, se você tem uma qualidade melhor, a sua produção ela pode ser menor, né? E deixa eu pensar o que mais seria de... essa questão da gente ter que monitorar toda essa característica desde o início do programa, né? Igual eu disse, são analisados anualmente em torno de 25 mil amostras, né, de HVI, então isso tem um custo, né? Então, é um fator aí também que dificulta um pouco, né? Mas a gente tem essa ferramenta. Seria isso, no meu conhecimento aí. Se o Paulo quiser acrescentar mais alguma coisa, fala. Ele vai falar mais, gente. No algodão se fala muito das correlações negativas, né, que a Gabriela está comentando. E correlação negativa é uma tendência, né? Não é verdade absoluta. Então, melhoramento, a gente está aí para trabalhar para quebrar essas correlações. A correlação negativa que existe é se aumentar a produtividade e cair a qualidade de fibra. Isso aí a gente vê muito claro com as linhagens, né? Quando se analisa, tem um volume bastante grande. Geralmente, os materiais que são mais produtivos têm uma qualidade de fibra inferior. Mas você já encontra coisas que têm produtividade alta com qualidade de fibra boa também. Então, é um desafio, não é? Como eu falei, alguém ganha na loteria, né? É um jogo. O melhoramento genético é um jogo de números. Tem que saber jogar o jogo e ter capacidade para identificar os indivíduos, as plantas que você procura, né? Que tem essa característica aí, que são produtividade alta, qualidade de fibra também e tem a resistência genética para as doenças, né? Você tem um custo menor, que no fim das contas o que o produtor quer é ganhar dinheiro, né? Como todo mundo. Vai produzir, quanto mais ele produzir a um custo menor, mais vai sobrar para ele no final das contas, né? Então, o objetivo é esse. E o melhoramento tem que ir com isso aí, melhorar a qualidade de fibra, dar um valor maior
e reduzir os custos de produção, resistência genética para dar segurança de produção, etc. Você, Gabriel. Posso passar para a próxima pergunta? Temos mais duas aqui no chat. Bom, a próxima pergunta é do Antônio. Ele parabeniza sua palestra e gostaria de saber se vocês possuem um banco de germoplasma. Sim, a empresa tem seu banco de germoplasma. Ótimo. A próxima pergunta é: as cultivares de algodão são linhas puras ou tem algum tipo de heterozigose para garantir certo vigor híbrido com maior produtividade? A gente avança, né? Então, acredita-se que já esteja em homozigose. Não tem... a gente não prioriza essa questão de heterozigose para vigor híbrido, não. Então, a gente avança aí para tentar a homogeneidade mesmo, ter linhagens mais uniformes, mais em homozigose possível, né? Ótimo. Eu tenho uma última pergunta, uma pergunta que eu pensei ao longo da sua apresentação e também com o comentário do professor Matheus. Eu achei muito interessante o esquema do fluxo de condução das populações de algodão no programa de melhoramento de algodão da TMG e sobre os eventos transgênicos trabalhados em parceria com outras empresas. O professor Matheus também mencionou a tecnologia de speed breeding, que é algo que está super em alta atualmente, e ainda nesse sentido, eu gostaria de saber, na sua opinião, como tem sido a implementação de outras técnicas modernas, como seleção genômica, fenotipagem de alto rendimento e edição gênica no melhoramento de algodão atualmente? Então, atualmente, nós ainda não estamos utilizando essas ferramentas, mas a empresa, né, ela tem toda uma área, né, focada em desenvolvimento, né, até você já teve contato, né, Jéssica, lá em Cambé. E o objetivo é que a gente implante também essas novas tecnologias aí, né? Para que a gente possa ter maior eficiência aí no nosso programa. Atualmente, a gente ainda não utiliza dessas ferramentas, mas a intenção é que no futuro, né, assim que tiver mais consolidado pro algodão, né, tiver mais trabalhos, tiver uma consolidação melhor, a gente possa implementar aqui no nosso programa também. Ótimo. A Ana Flávia acabou de mandar uma pergunta. Gabriela, é viável a produção de híbridos no algodoeiro? Então, para a gente aqui, eu sei que existem alguns países que utilizam de híbridos, né, do algodão, mas aqui, para a nossa condição tropical aqui, eu não vejo nenhum benefício, não, porque eu não vejo que o algodão ele vai expressar de maneira melhor, né, por estar em heterozigose, alguma característica. Então, eu não sei, né, se teria uma outra, sei lá, alguma outra característica que poderia ser explorada através dos híbridos. Eu sei que tem países que têm e trabalham, né, lançam diversos híbridos, mas não é a nossa situação aqui, né? No Brasil, eu não acredito que seja, né, para as nossas exigências, que seja necessário no momento. Né? Essa é a minha opinião. Perfeito. Muito obrigada por responder as perguntas que surgiram em decorrência da sua apresentação, que foi extremamente interessante. Foi muito legal ver tudo que tem acontecido na cultura do algodoeiro. E se não houver mais perguntas, eu gostaria de agradecer então mais uma vez pela disponibilidade da Gabriela, por estar conosco nesse seminário do LGN. E em nome do GVEM, que eu desejo muito sucesso na sua trajetória profissional. Agradeço também pela presença de todos que assistiram ao seminário e desejo a todos um ótimo final de semana. E gostaria de reforçar o convite para na próxima sexta-feira, às 16 horas, teremos o seminário do Dr. Samuel Bonfim Fernandes. Então, gostaria de agradecer a todos e especialmente a Gabriela. E encerramos por hoje, então, o seminário da genética. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Jéssica, né, a oportunidade. Espero que vocês tenham, né, aproveitado um pouquinho aí, né, o que eu passei para vocês. Mas eu que agradeço, tá, a oportunidade de estar falando com vocês. Tá bom? E eu estou à disposição, né? Se precisarem futuramente, estou à disposição. Tá certo. Muito obrigada. Até. Bom final de semana aí para todo mundo. Para você também. Tchau. Até. Tchau.